Vamos falar então da reforma política, né? A comissão da Câmara que analisa a reforma política aprovou o texto base do relatório que cria um fundo público de financiamento de 3 bilhões e 600 milhões de reais para as campanhas eleitorais. Os deputados também mantiveram os cargos de vices, né, e suplentes e aprovaram o chamado distritão nas eleições de 2018, portanto no ano que vem, e também 2020, que deverá ser votado no plenário. Mas afinal, o que é esse distritão? Qual a finalidade dele? O repórter Vitor Larregina explica pra gente. Vai lá, Vitor. Olá, Patrick. Boa tarde a você e a todos do 3 em 1. Na madrugada desta quinta-feira, a comissão especial que analisa a reforma política na Câmara aprovou por 17 votos a 15 o distritão como modelo eleitoral que já pode funcionar a partir de 2018. Como é que funciona o distritão? No distritão, estados e cidades serão fragmentados, divididos em distritos e os eleitores votam em candidatos dessas áreas que respeitam os limites territoriais de cada estado. Ao contrário do distrital, no distritão, o mesmo partido pode indicar mais de um candidato para disputar esta vaga. Qual que é a vantagem dessa proposta? O fim dos puxadores de votos, que é o caso exemplar do Tiririca. Candidatos muito votados que acabaram levando outros bem menos votados para o Congresso Nacional. Já a desvantagem apontada por críticos é que o distritão favorece os candidatos que têm mais recursos econômicos, são mais famosos, tem atualmente mandatos no Congresso Nacional e isso impede a renovação tão desejada pelo povo brasileiro no Congresso Nacional. Na Comissão da Reforma Política, os defensores do distritão afirmam que esse será um modelo transitório em 2018 e 2020 para que em 2022 seja implantado o voto distrital misto, que consiga contemplar tanto o voto majoritário quanto o voto proporcional. Ficou claro? Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Começo com você, Vera. Ficou muito claro. Excelente poder de síntese do Vitor Larregina, ótima explicação. E é isso, distritão, por que distritão? Porque os estados são os distritos, então é um grande distrito, diferentemente no distrital misto, no distrital puro, em que haveria pequenos distritos e você vota naquele candidato que é da localidade. Então, geograficamente não muda nada, o que muda é o jeito de você contar os votos. Você vai fazer uma nota de corte, que é aquela que o eleitor vai olhar, os mais votados, fazer um corte pelo número de cadeiras e aqueles que estiverem no início da lista serão os votados. A vantagem é essa, permite ao eleitor entender quem é eleito, porque pelo voto proporcional e o coeficiente eleitoral, muitas vezes pessoas que tiveram pouquíssimos votos são puxadas por esses puxadores, que é o que acontecia. Por exemplo, ele falou do caso do Tiririca, o Tiririca acho que puxou 2 ou 3, o Enéas fazia isso, puxava muita gente, o Celso Russomano puxa muita gente. Então a vantagem é você não trazer para o Congresso esses ilustres desconhecidos em que quase ninguém votou. A desvantagem óbvia é que você vai favorecer justamente, apesar de eles não serem mais puxadores de votos, mas vão continuar sendo aqueles que têm chance de obter mais votos. Então esses candidatos midiáticos, estrelas, pastores, cantores, esse tipo de candidato fica em alta com o distritão. A mesma coisa quem já tem mandato. Quem já tem mandato já é conhecido, já tem estrutura, usa a estrutura da própria Câmara ou das casas em que são parlamentares para se reeleger, para acabalar votos, para conseguir emendas, para fazer fisiologismo, enfim, para tudo isso. Então tem mais chance de se eleger, o que reduz a possibilidade de uma renovação no parlamento, que acho que é justamente o desejo maior da sociedade diante de tudo que a gente viu de corrupção na Lava Jato. Então é uma maneira de manter o que o Andreasa gosta de chamar de establishment, de status quo, dando a impressão de que você está mudando o jeito de fazer política, mas você, na verdade, está fazendo uma espécie de um pacto para que fique tudo mais ou menos como está. Andreasa, então eu passo a bola para você. A gente vai falar também do financiamento público, mas vamos ficar primeiro no distritão. Como é que você viu aí, primeiro essas observações que a Vera trouxe e como é que você vê essa questão? Muito boas as intervenções do Vitor Larregina, como sempre, e da Vera Magalhães, também, como sempre. Eu tenho estudado o modelo de sistema eleitoral nas últimas semanas. E hoje eu estou absolutamente convencido de que o melhor modelo é o que nós temos hoje. Esse que funciona hoje, a ser aperfeiçoado. Há uma sanha perigosa de mudança no Brasil, né?
e que dá margem a soluções oportunistas. Pode dar margem a soluções oportunistas em 2018, com eleição de salvadores da pátria, ou, né, de antigos salvadores da pátria, porque o Lula também estará no páreo, e dá margem para oportunismos agora. Esse distritão, a mensagem que se passa com ele é muito claro. Vamos, aliás, é declaradamente assim, né? Os políticos falam, vamos garantir a nossa sobrevivência em 2018. Vamos assegurar as condições para que mantenhamos o foro privilegiado. E em 2022 a gente vê. É o que está dito, né? Esse modelo distritão tem uma armadilha na sua comunicação, é o modelo mais fácil de ser compreendido, né? Nesse sentido, ele é claríssimo. Os mais votados serão os eleitos. Passa a impressão de que isso é extraordinário. Mas o simplismo, a clareza, não necessariamente não necessariamente é sempre boa ou é o melhor, né? O que significa o distritão? Em primeiro lugar, ele se aproveita de um momento em que a política está na lama, né? E os partidos também. Então, é um investimento evidente no personalismo, né? Quando você tem os mais votados vencendo, você estimula que a classe política, que a atividade política seja rejeitada em nome de super-heróis. Então nós teremos uma série de pessoas da televisão, do rádio, de vários ambientes sociais, com muita projeção em rede social, na televisão, seja onde for, se lançando candidato para ocupar esse espaço que os políticos não ocupam atualmente. Isso pode parecer muito bom para muita gente, para mim parece muito perigoso. É uma anulação da atividade política. No sistema proporcional, esse que a gente tem hoje, um candidato que significa renovação, um jovem candidato, tem chances maiores de se eleger, porque o líder do partido, o dono do partido, não se sente obrigado a anulá-lo, a tirá-lo, porque o voto que ele recebe pequeno conta para o coeficiente do partido. Agora, esse candidato renovador é um adversário. Então, o que esse modelo significa é empoderamento da liderança partidária. O líder partidário, o dono do partido, é mais poderoso do que nunca. A consequência, os partidos terão cada vez menos candidatos, menos oportunidades de renovação, concentração nos mesmos de sempre. Marcelo Madureira. Antes de mais nada, também quero elogiar. Eu, até que sou uma topeira, consegui entender o distritão, graças à explicação cristalina do nosso querido Vitor Larregina. Aliás, como sempre, quer dizer, não como nunca, mesmo porque não sou dessa parada, mas enfim, brilhante, brilhante. Agora, você vai esperar o que da ratarada, né? Nós não podemos ser ingênuos. A ratarada não quer entregar a chave da queijaria. Enfim, dessa reforma política eu não espero nada. Tem essa questão, né, que o distritão realmente abre espaço para novos personagens da política, mais, digamos, mais oportunistas, mais aventureiros, né? Eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que o distritão, até onde eu consegui entender, e é isso que me parece, é mais uma barreira à entrada, mais uma dificuldade para você renovar, de fato, a política brasileira. O que a gente está vendo claramente, isso já ontem foi objeto aqui de discussão no programa, né, é um avanço forte das forças conservadoras, das forças, e quando eu digo conservadora no pior sentido, né, porque nem tudo que é conservador é ruim, mas as forças conservadoras atrasadas que não querem, não se interessam pelo avanço, né, do Brasil como um todo, e principalmente com o avanço da prática política no Brasil. Eu vejo com muita... o que vai acontecer nas eleições de 2018 poucos personagens vão abandonar o cenário, o palco da política, teremos mais do mesmo, garantindo o seu foro privilegiado, né? E novos, os que serão os bons, os novos não são bons, os bons também não são novos, ou seja,
você não vai ter nada de interessante, de importante modificação no nosso panorama político. E isso só pode se lamentar. Só pode se lamentar. Agora, o pior de tudo isso é que eu, pelo menos, me sinto com os pés e mãos atados. Né? O que eu, como eleitor, como cidadão, pagador de impostos, o pai de família, né, uma pessoa que tenta contribuir alguma coisa com esse país, o que eu posso fazer, né, para barrar esse tipo de modificação? Eu concordo com a Andreasa. Talvez o voto proporcional hoje ainda seja melhor você fazendo algum aperfeiçoamento, mas também não foi proposto nada disso. O caminho é aquela história. Se esses políticos estão dizendo que é isso que é para fazer, é justamente então o contrário que deve ser a aspiração de nós, o pobre do povo, não é não, André? É isso aí. Você veja que tem uma coisa que o Andreasa apontou muito bem, que é o papel que os caciques partidários vão cumprir na escolha da nominata ali, né? Na escolha dos candidatos. Eles vão privilegiar a si próprios, que vão provavelmente ter mais chance de se eleger, dificulta a renovação nesse ponto, mas tem um lado que é o oposto, e um oposto igualmente deletério, igualmente ruim, que é, uma vez eleito, o cara que é eleito como um candidato majoritário, ou seja, ele só dependeu dos seus próprios votos para se eleger, e ele não deve nenhum tipo de compromisso ao partido, porque ele não precisou do coeficiente eleitoral para se eleger, ele vai se sentir uma ilha, Exatamente, ele vai se sentir o detentor do seu próprio mandato, não vai prestar contas a uma liderança partidária na hora de votar, na hora de fechar questões ali, e cada político na Câmara vai ser uma ilha, como eles já se sentem mais ou menos no Senado. E toda aquela discussão a respeito de fidelidade partidária e fortalecimento dos partidos deixa de existir, porque eles podem até ganhar peso como cartórios ali para chancelar candidaturas, mas na hora de exercer a sua função programática, a sua função ideológica, dogmática, eles vão perder peso, porque o cara se elegeu com os próprios votos, ele vai dar uma banana para quem quiser vir dizer como ele tem de votar. Então é um sistema híbrido e muito bizarro, né? É bizarro, na verdade. Não, eles vão fazer comércio com o próprio voto, Vera. É isso. Vão fazer comércio com o próprio voto. É isso. Andreasa. Vera, esse ponto que você tratou talvez seja o mais importante, né? O parlamentar como dono absoluto do seu próprio mandato. A gente critica tanto aqui os partidos, mas a existência do partido com algum poder, o partido detentor do mandato, significa um peso e um contrapeso importante nesse equilíbrio institucional. Então, você transforma um deputado num pequeno prefeito. Essa que é a verdade. Você terá 513 prefeitos, com um agravante, hein? Com um agravante. Além dessa transformação em ilha, né, você fará isso com dinheiro público. Ou seja, esse sujeito não terá que prestar contas a ninguém, porque a campanha dele foi financiada com dinheiro público. Nós demonizamos aqui no Brasil, a meu ver, de forma errada, o financiamento empresarial de campanha, porque é o seguinte, né? O problema é do indivíduo, o problema é do político, não do modelo. Tá? Aí você não resolve o problema individual, não combate o problema individual, ou está combatendo mais lentamente, mas inutiliza o modelo, sem pensar nas consequências. Quando você inviabilizou o modelo de financiamento empresarial, sem que o Brasil seja os Estados Unidos, para que haja contribuições de pessoas físicas numa grande democracia, aquilo foi deliberadamente um caminho para chegar no financiamento público de campanha, que nós estamos denunciando aqui ao longo de muitas semanas. A união desse voto distritão, esse sistema distritão com o financiamento público de campanha é uma vitória sem precedentes do establishment. É a vitória da elite política. Andreasa, o fim da renovação. Falando em elite política, para a gente entender um pouquinho como é que funciona o nosso parlamento dentro disso que a gente está dizendo aqui, agora à tarde o nosso produtor aqui, o Vinícius Alvarenga, ele estava assistindo um trecho um pouquinho antes da comissão, da sessão da comissão que analisa a reforma começar, e ele flagrou um trechinho de uma conversa do deputado Lúcio Vieira Lima, que é o presidente, né, da Comissão Especial da Reforma Política, ele conversando com outro deputado, o Cacá Leão, e dizendo mais ou menos o seguinte: aprovamos o que a gente queria. A gente separou um trechinho do que o Vinícius assistiu há pouco. Coloca aí, Reginaldo, para a gente debater.
Peraí que eu estou conversando aqui com o deputado Lúcio Vieira Lima. Espero começar por deixa 10 minutos aqui, 2 minutos aqui eu te ligo. Deixa eu sair daqui, deixa... Peraí, deixa eu sair. Peraí que eu vou sair aqui, peraí que eu ligo. Davi, Davi. Qual que é o destaque? Já provamos o que nós queríamos. Agora, se der voto, entendeu? Fechado. Vambora. Vambora, fechado, vambora. A família Vieira Lima, mas que nojo. Que nojo. Para quem não conseguiu ouvir direito, o Lúcio Vieira Lima diz: nós já aprovamos o que nós queríamos. Se hoje der quórum, tudo bem. Se não der também, tudo bem. O que interessava, a gente já aprovou. E o que eles queriam? E o que eles queriam? Grana. E não é pouco. Do que ele está falando? Do que ele está falando, Patrick Santos? Mais de $1 bilhão. Na frase dele, né? Porque primeiro é o seguinte, o camarada lá, qual é o nome do outro deputado, Cacá, o quê? O Cacá Leão. Não sei nem que partido que ele é da Bahia, Cacá Leão, tá no é de uma dessas famílias de políticos. Cacá Leão, né? Tá no telefone com as pontes. PP da Bahia. Aí ele se vira, aí ele fala assim, estou aqui falando... Aí ele parece que vai anunciar o Rui Barbosa, né? Estou aqui falando com Lúcio Vieira Lima. Porra, precisa dessa formalidade toda pra falar desse cara? Não é o Rui Barbosa não, filhão. Então, mas do que eles estavam tratando? O que ele queria aprovar? E eu tenho falado isso aqui, nós todos, há muito tempo. Qual era a pedra fundamental dessa reforma que não é reforma? É o financiamento público de campanha. Isso é o mais importante, é aquilo que eles queriam e aquilo a respeito do que há unanimidade, praticamente só o PSOL e o PHS votaram contra, há uma concertação partidária a favor. Todos os partidos estão a favor desse financiamento público de campanha. O modelo, se é distritão, se é o proporcional atual, se é o distrital misto, é detalhe. Aí eles discutem o ambiente externo, né, as ferramentas aleatórias, laterais, colaterais para a defesa do establishment. Mas o fundamental era isso, foi o que ele falou. Agora deixa, vamos votar o que mais tiver que votar. Já aprovamos o que queríamos. É um escândalo isso, gente. E é bom a gente também destacar aqui, né, o Vinícius, nosso magrão, atento ali, sempre atento às notícias, ele que muitas vezes é que avisa a gente na redação sobre o que está acontecendo, sempre ligadão nas notícias. Isso que o Andreasa falou, da grana pública, né, realmente era o que eles queriam, porque o fundo partidário, eles dizem, e nas conversas que eu tive lá em Brasília, todos eles diziam, não ia dar nem para o cheiro, não ia dar nem para os deslocamentos que se tem de fazer numa campanha nacional. Candidato a presidente não ia conseguir se financiar só com votação, só com dinheiro de pessoa física, como foi na eleição para prefeito. Uma coisa é uma eleição para prefeito, que é na cidade, outra coisa é uma eleição, por exemplo, para presidente. E eles, candidatos a deputados, também não iam conseguir se reeleger só com o dinheirinho ali pingando o dinheiro de pessoa física e a graninha do fundo partidário. Então criaram este outro fundo, que está sendo chamado de Bolsa Eleição, lá em Brasília, e que é isso, em época de orçamento curto, que se corta dinheiro para tudo, vamos gastar mais 3 bilhões e 600 para financiar a eleição, sendo que era só aprovar um financiamento empresarial transparente, que obrigasse prestações de contas e que tivesse regras claras e limites. Você poderia pôr limites, empresas que contratam com o setor público não podem doar, empresas podem doar apenas X para cada partido, teria como fazer umas regras racionais e que mantivessem o financiamento privado da eleição, como é nas democracias no mundo. Madu, você? Eu fico pensando o seguinte, se você tem, se estão valendo ainda a regra, né, do teto orçamentário, eles têm que dizer de onde é que eles vão tirar esse dinheiro, né? Se é da saúde, se é educação, se é da segurança, eles vão ter que dar, você vai ter que tirar de algum lugar, né? Isso que eu estou aguardando. Agora, é uma vergonha você ter essa classe política, ela perdeu a noção do ridículo, perdeu o pudor, né? E perdeu qualquer consideração que poderia ter, né, com a sociedade. E eu fico pensando, esses caras estão levando a nossa paciência ao limite. Eles estão, porque olha só, é muito importante a gente não confundir esses políticos que estão aí, esses representantes aí, com a democracia,
né, com as instituições, né, com os poderes, né, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário. Isso são conquistas da humanidade, pessoal. Agora, esses camaradas aí que ficam só legislando em causa própria, né, ficam tratando só dos seus próprios interesses, que dão as costas para as urgências da população, esses caras, eles não merecem o nosso voto, não merecem a nossa consideração, eles merecem o repúdio da sociedade. Agora, cada vez mais difícil para nós, né, o cidadão, o eleitor, tirar esses caras dali. Né? Eles estão cada vez mais se encastelando, né, nessa redoma aí que eles estão construindo, né, à custa de leis, né, à custa de verbas públicas, e está ficando cada vez mais difícil para que a sociedade os remova. Né? E o meu grande medo é que as pessoas deixem de... Só para concluir, as pessoas passem de não acreditar na democracia pelo comportamento desses camaradas aí, desses vagabundos. O nome só tem o nome, são vagabundos. Não, isso não é democracia, pessoal. Isso não é. Não deixem de acreditar na democracia. Fala, Adriano. Então, só para te responder, para esclarecer, também foi uma coisa que me preocupou de início. O texto que eles aprovaram ontem estabelece como fonte para abastecer esse fundo público de campanha 0,5% da receita corrente líquida do ano anterior. Ou seja, seriam 3,6 bilhões para 2018, né, projetando essa receita de 2017, mas pode ser muito mais nos anos seguintes, dependendo, portanto, da receita. Você vê o perigo disso também. Outra coisa perigosa. Perfeito. Eles aprovaram ontem, Madu, esse financiamento público de campanha, mas está aprovado, né? Quer dizer, tem que ser submetido ao plenário, né? Em duas votações, no Senado também, tem que ter 308 votos, porque a emenda constitucional não vai ser tão fácil assim, né? Tem que ter muita costura, mas eles aprovaram isso já, né, na comissão, sem tratar ainda de que forma esse dinheiro público será distribuído dentro do partido. Olha que coisa louca! Exatamente. Como é que você aprova um modelo como esse sem aprovar junto, com clareza? Isso é fundamental à democracia, sem aprovar junto de que maneira esse dinheiro será distribuído. Né? E é evidente que os partidos, eu não tenho a menor dúvida, é o sonho do PT, além da lista fechada, é outra coisa, o sonho do PT é poder pegar esse dinheiro e distribuir como quiser, sem ter nenhum controle externo. Aliás, vamos ser sinceros, é o sonho de quase todos os partidos. Como é que se aprova isso sem aprovar de maneira coligada, incondicional, o modelo de distribuição dessa grana pública, gente? Isso é um escândalo. É um escândalo. Deixa eu só voltar numa questão do Distritão, que é também bizarra. Quando você tem o coeficiente eleitoral, as coligações partidárias, e você distribui as cadeiras de acordo com os votos dados a um partido ou a uma coligação, você cria um sistema de suplência em que, uma vez deixando o seu mandato, o cara é substituído por alguém do mesmo partido ou da mesma coligação. Portanto, você mantém ali um eixo de poder. Com o Distritão, o suplente vai ser o imediatamente votado na lista, depois ali daquele corte, que pode ser de outro partido, de outra linha ideológica, de qualquer coisa. Isso, por um lado, pode acabar tirando o incentivo para o cara se eleger e ser secretário ou ser ministro, porque o partido dele pode perder uma cadeira, mas, por outro, tira uma certa previsibilidade que havia ali, de que aquele partido ocupará tantas cadeiras ou aquela coligação ocupará tantas cadeiras. De novo, é um certo enfraquecimento da estrutura partidária, né? É um sistema híbrido e, como tal, ele traz essas contradições a cada aspecto que você analisa, né? Eles falam em sistema transitório, mas não se sabe direito se, uma vez adotado, e se ele mantiver o status quo como está parecendo que vai manter, se ele vai ser realmente substituído lá na frente pelo Distrital. Agora, né? O que vocês acham? Porque foi aprovado na comissão. Será que isso passa? Não, isso aí vai passar, né? O Distritão, eu acho que esse tem mais dificuldade. O fundo vai passar, esse vai passar com folga. Mas o Distritão, que é o já que foi. O Distritão dividiu um pouco os votos na comissão. Ele teve uma maioria muito pequena. Ele teve 17 votos a favor, 15 contrários e 2
2 abstenções, portanto, na prática, um empate, né? Porque o PT está contra, o PT não embarcou totalmente nessa... esquerda, né? Principalmente o PT, né? Que é que tem voto, o resto é residual. Dos grandes partidos, o que está contra é o PT. Mas eu acho que acaba passando, Patrick. Ele tem a concordância do Senado, na maioria, tem uma articulação feita por trás, que é feita pelo Romero Jucá, que é um cara que articula bem o parlamento. O Eunício Oliveira, presidente do Senado, já se manifestou favorável. Eu acho que ele tem hoje uma certa concertação a favor que vai permitir que seja assim aprovado.